Você sabe o que é profecia? É um relato, religioso ou não, no qual se prevê acontecimentos futuros, como o fim do mundo, por exemplo. Segundo o calendário maia, ele aconteceria no dia 21 de dezembro de 2012. Parece que no cinema, de fato, aconteceu isso. Mas, olha, ainda bem que nós sobrevivemos para contar histórias. E para aprender mais sobre as profecias de várias civilizações, com a ajuda do professor, escritor, geógrafo, historiador, especialista em história e sociedade e cultura, que é o Marcelo Lambert. Hoje estamos bem na fita, né, Marcelo? Obrigado, querido, por ter vindo mais uma vez. Obrigado, viu? Te agradeci em off, agora agradeço aqui ao vivo e a cores. Esse é um tema que porque eu sou apaixonado, Marcelo. Sim. E eu sei que olhar para trás é sempre aprender. Aprender de onde viemos, aprender tanta coisa, mas fundamentalmente algumas civilizações que deixaram certos mistérios para a gente. Eu queria que você me dissesse, afinal, o que são as profecias? Bem, profecia literalmente é o ato de profetizar algo, é você até adivinhar com antecedência um determinado fato, um determinado acontecimento. E a ideia da profecia, Rony, é uma coisa que parece tão simples, mas na verdade é algo muito complexo. Todas as grandes civilizações, ou não, né, tinham grupos de pessoas que exercitavam essa prática, ou uma outra pessoa individualmente dentro de um determinado momento histórico ou dentro de uma determinada sociedade, que praticava essa ideia de profetizar algo. Eu sempre digo que a ideia de profecia é algo que eu entendo como parte da natureza humana. Todos nós, em essência, eu acredito que nós temos essa necessidade de querer adivinhar ou saber o futuro, saber o que está por vir. Até o querer saber, eu acho que está muito relacionado às nossas angústias do presente. Seguramente. Né? Não é preciso ser psiquiatra. Exatamente. Para entender isso. As nossas angústias, elas produzem muito essa nossa necessidade. E é claro que na história da humanidade, o ser humano ele sempre viveu esses dramas. Portanto, essa necessidade de transcender o seu momento através das questões da profecia. Isso era uma coisa tão levada a sério. Se a gente vai mais para trás, a civilização grega, por exemplo, o oráculo de Delfos, meu Deus do céu! Sim. Pô, ninguém ia para a guerra sem saber o que uma sacerdotisa vestal daquela dizia. Sim, sim. Que coisa impressionante. Sim, é impressionante porque, veja, isso determinava não só relações sociais, como o destino de algumas civilizações, não só de algumas pessoas. Né? Então as profecias elas sempre foram muito levadas a sério, né, nas civilizações antigas, e hoje nós ainda temos muito disso ainda espalhado pelo mundo. Agora, qual é a relação, Marcelo, dessas profecias com a história da humanidade, com a nossa história? Se nós pegarmos desde o clássico, como você citou, a Grécia, podemos até pensar na própria Mesopotâmia, com os povos que viveram na Mesopotâmia. Sim. Na verdade, naquele momento nós já temos... Sumérios. Haja vista que eles deixaram um legado incrível em relação a determinadas profecias, que depois a gente vamos discutir um pouco mais. Assírios, caldeus, babilônios, todos eles. Né? A profundidade delas e a assertividade, que aí é outra questão. Mas na Mesopotâmia a gente já tinha essa necessidade. Por quê? Se nós pararmos para analisar, onde era o mundo para eles? O mundo deles, no caso Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Sim, era ali, o que estava entre os dois rios, lógico. Então, por exemplo, como eram sociedades extremamente dependentes da natureza, tentar ler a natureza e prever a resposta dessa natureza diante das adversidades
colocava isso dentro do âmbito das profecias. Então eles tinham uma necessidade muito grande, mística, de se relacionar com a natureza, partindo das questões ligadas às profecias também. E é claro, Rony, que tem uma carga científica sensacional aí, né? A leitura dos astros, a gente vai falar um pouco sobre os egípcios, mas enfim, a leitura da mecânica dos astros, que está diretamente relacionada às profecias, eram cálculos matemáticos exatos. Sim. Né? Quando se fala normalmente em profecia, a gente vai para a Idade Média, a primeira coisa que bate na nossa cabeça é Nostradamus. Sim. E muito se fala dele como alguém que de fato profetizou alguma coisa que aconteceu. Isso é real ou é mito? Existiu alguma coisa de fato que ele tenha profetizado e que tenha acontecido? Sim. Bom, primeiramente eu acho que é importante dizer que Nostradamus ele é até injustiçado, porque ele foi um médico sensacional. Sem dúvida. E pouco se fala disso. É verdade. Toda vez que se fala em Nostradamus, a gente remete a Centúrias e discutimos sobre as profecias. Bem, primeiro, ele era um homem do século XVI. Costumo dizer que é um homem que já está passando pela transição do teocentrismo para o antropocentrismo. Exatamente, né? Com as grandes descobertas de navegação. Exatamente. Etc. Uma pessoa que tinha uma visão muito interessante sobre a estrutura religiosa daquela época. E ele começa a ter relações... Estrutura, aliás, perversa. Sim. Ele é extremamente culto, né, um intelectual daquela época. E ele começa a ter relações profundas com a nobreza, principalmente francesa, e Catherine de Médici vai ter uma relação muito próxima. Inclusive, alguns historiadores estudam esse período e falam que ele teve uma influência muito grande sobre ela, como Rasputin com os Romanovs. E ele, inclusive, segundo a história narra, ele previu a morte do Henrique II, que era o marido dela. E que ela alertou várias vezes, e mesmo assim ele foi para a justa, né, que foi a contenda que era normal naquela época, e ele foi perfurado no olho. Isso, e ele morre. Então, a partir desse momento, ele começa a ser mais levado a sério. O que é importante contextualizar é que ele está no momento onde a Inquisição ainda existia na Europa. Exatamente. Né? E neste momento, ele começa a escrever o que nós chamamos de centúrias, que eram textos codificados, que usavam uma série de símbolos, linguagem medieval e uma série de códigos. Que tentam interpretar hoje, inclusive. Sim, eu posso confirmar para você que de 1555 até o ano 2000, a gente tem informações interessantes nas centúrias. Então, historicamente, podemos dizer o quê? Henrique II morreu, então ele acertou? Então, essa seria uma questão. Tivemos outros exemplos, mas o que me chama muita atenção e que sempre voltou muito meus estudos para Nostradamus são as coincidências relacionadas ao nazismo. Isso. Então, nas centúrias, a gente encontra... Richter, ele chamava... Isso mesmo. Não era Hitler, era Richter. Inclusive o símbolo, né? Sim, o símbolo. A suástica e tal. Bom, há quem diga que até as Torres Gêmeas de Nova York foi... Exato, né? Enfim. Como o conflito Israel-Palestina, são questões muito pontuais. Agora, o que me chama muita atenção é exatamente a questão da Segunda Guerra Mundial. Estudando as centúrias, e aí vem uma questão muito complexa, que é interpretar isso, que é a grande questão. Exatamente. Porque a gente tem, infelizmente, muita gente sem nenhum compromisso ético com o documento que seria as centúrias, interpreta da maneira que acha melhor. Isso acontece até com a Bíblia. Exatamente. Os fundamentalistas fazem qualquer coisa, não interpretam o texto da Bíblia. Exatamente. E as centúrias, ela é objeto de estudo desta mesma forma. Portanto, o que Nostradamus fez foi uma coisa sensacional no sentido de produção intelectual, e como toda profecia ela nos causa muita dúvida e ao mesmo tempo um ambiente muito misterioso, ela fica para ser provada. E é claro que a interpretação ela é sempre muito complexa. Sem dúvida. Né? Sem você dúvida. pega uma centúria para você fazer a leitura, primeiro que é uma linguagem que é muito diferente, medieval, diferente da nossa, né? Ainda mais toda ela rebuscada de símbolos, porque a Inquisição não poderia ver esses documentos. Deus me livre, seria morto. Queimado de cabeça para baixo, numa fogueira bem grande. Inclusive, é citado nas centúrias a morte do próprio Nostradamus.
Nostradamus, né? Ele narra a sua própria morte, né? Então, assim, é sensacional. Esse é um assunto que eu entendo que seria uma única pauta. Só Nostradamus. Não, vamos fazer isso. Para a gente explorar então muito vamos fazer dele. isso, vamos marcar aí. Você agenda com. Essa pauta é tua também? Agenda de novo, Marcelo, voltamos a falar só de Michel de Nostradamus aqui. A vida dele é muito interessante. A vida dele é muito interessante, de fato, como médico, inclusive. Sim, sim. Agora, dezembro de 2012, todo mundo apavorado com a profecia maia. O que dizia de fato essa profecia, Marcelo? Interpreta pra gente aquele texto. Olha, primeiramente, a profecia, para boa parte dos historiadores, especialistas em civilização maia, e eu trabalho isso há mais de 30 anos, nós entendemos que essa profecia, ela não era uma profecia, na verdade. Ela é o fim de um... Aí é a cidade de Tikal, isso, na Guatemala. Nós entendemos que era o final de um calendário maia, que é o calendário de conta longa que nós chamamos. O final desse calendário, eles falavam como o fim do mundo, só que entenda, para os maias, o conceito de mundo é o mesmo que nós temos como ciclo. Então, final de um mundo, final de um ciclo. Tá. E o final do calendário maia, na verdade, ele não é o final dos tempos, é o início de um novo tempo. E além de ser o início de um novo tempo, é como a transmutação. O que é a transmutação? É a mudança do velho para o novo. É você fazer novo todas as coisas. Então, o final deste calendário, que nós encontramos em algumas estelas, algumas referências, ou no Códex de Dresden, que nós temos quase no último capítulo, lá uma citação, lá é dito que nós teríamos essa mudança. E, na verdade, se você pegar a profecia de 2012, ela nada mais é do que uma mecânica calendárica que nos mostra uma mudança, e para os maias, dentro da cosmogonia que começa narrando todo o princípio da civilização e a importância calendárica circular, ela nos mostra uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão de mundo. Mas pense bem, para aquela civilização, porque eles estavam falando dentro do universo deles, geográfico, histórico e etc. Como para os povos da Mesopotâmia, o mundo era o Tigre e Eufrates e eles no meio. E qual foi o erro? Trazer uma realidade lá de 250 ou 100 antes de Cristo para o mundo contemporâneo, século 21, 2012. Vamos voltar bem mais para trás, né? Vamos voltar lá para milênios antes de Cristo. As profecias egípcias, porque elas também falavam em fim de mundo. Quase todas as civilizações, em algum momento, eles falam disso. Alguma relação com os Maia, não? Na verdade, se a gente fizer uma relação histórica, temporal, os egípcios tiveram seu apogeu em 3000 a.C., 2000. Já os maias, eles começam esse apogeu a partir de 250 a.C. e o ápice foi 900 depois de Cristo. Portanto, não viveram concomitantemente, historicamente. Lógico. Agora, o que a gente pode, talvez, por analogia, discutir é que os egípcios, como os maias, eles eram exímios astrônomos. Então, eles usavam desse conhecimento de astronomia e todo o conhecimento acumulado na área da matemática, da astrofísica, e eles transportaram isso para a religiosidade desses povos. Correto. Entende? Correto. E através desse conhecimento e essa união com a questão filosófica e religiosa, eles passam a usar isso, inclusive, como unidade de poder, para se relacionar com a população de modo geral. Entendi. Então, tanto as deidades do panteão egípcio como maia, que ambos eram politeístas, né? Os egípcios pequeno um período que não, mas enfim, você tem aí uma nítida relação entre essa ideia do conhecimento científico com a questão religiosa. Por isso que eu digo, tanto os egípcios quanto os maias, eu posso dizer que eram povos rituais. Quer dizer, toda a lógica social era pautada em ritos. Tá, 2012 passou, nós estamos aqui tranquilos, etc. Tem alguma
profecia vindo por aí, não? Nunca para, na verdade nunca para. Se você analisar, nós tivemos uma há pouco agora que tem um profeta e escritor americano que ele vem profetizando o fim do mundo já há algum tempo. A última data foi agora 23 de abril deste ano, 2018. Era outubro do ano passado, o mundo não acabou, ele fez os novos cálculos e agora 23, não acabou de novo. E a teoria dele, ele fala que tem um planeta, você já deve ter ouvido falar, Nibiru, que é o planeta X, que ele fala que está vindo de encontro ao planeta Terra e essa colisão ia produzir uma hecatombe, produzir uma catástrofe. Como também uma mudança nos movimentos de Vênus. Agora, essas teorias, na verdade, elas têm um pano de fundo mercantil. Sem dúvida. Porque quem defende, geralmente está escrevendo livro. Então aí vai vender muito livro partindo disso. Concordo contigo. E tudo aquilo que está ao entorno disso. Essa mistificação, palestras, claro. Só que qual é a minha preocupação? Um grande número de pessoas acreditam nisso. E eu não posso permitir que roubem das pessoas o ato de sonhar, principalmente os nossos jovens. Lógico. Todas essas teorias apocalípticas, elas tiram das pessoas essa possibilidade de sonhar, que é o dia de amanhã. Exatamente. Que é o futuro, que é a possibilidade de lutar por isso. Exatamente. Agora, tem várias, tem uma que fala sobre 2019, que logo vão começar a discutir aí. Enfim, isso sempre vai existir, porque, como eu disse no início, faz parte da natureza humana. É isso. Marcelo, quero te agradecer muito. Quero que você deixe aqui a sua promessa de que você vai voltar para a gente falar não só de Michel de Nostradamus, mas essa coisa que tem um cunho histórico muito importante. Eu acho muito legal. A história da civilização é uma coisa que me deixa nas nuvens. Pode ter certeza disso. Bom, este menino que aqui está comigo é palestrante, historiador, escritor. Ele é insuportável, ele faz tudo e mais alguma coisa, que é o Marcelo Lambert. Muito obrigado, querido, mais uma vez. Obrigado.